Tu podes me perguntar, filósofo, qual foi o teu progresso? E eu lhe responderei, comecei a ser amigo de mim mesmo. Este é o Hora da Coruja. Pessoal, bem-vindos à Hora da Coruja. Eu sou a Franciele e este é o filósofo grego Paulo Giraldelli. Vocês imaginavam, né, que iam se deparar com o velho Paulo Giraldelli, mas agora renovado por essa minha encarnação helênica. Vejam que nós filósofos gregos na antiguidade já usávamos óculos e tablet. Somos filósofos gregos contemporâneos, digamos Sim. assim. Fomos beber um pouco do néctar. E beber um néctar, dos deuses. Se inspirar na filosofia para fazer o programa hoje, mas com um toque de modernidade também, não é? Esse néctar dos deuses está mais para Deus, está mais para o Baco do que para o néctar. E gostou da nossa mesa? Já pode comer essas epicureias? Agora já está liberado. Eu fui até o Jardim de Epicuro, fui conhecer um pouco, me inspirar para vir fazer esse programa de hoje. E lá no Jardim de Epicuro, Paulo, eu encontrei essas frutinhas maravilhosas que são as epicureias. Eu vou mostrar para você o que é uma epicureia. Por favor, mostre o que é uma epicureia. O que é uma epicureia? Eu quero comer. As pessoas em casa querem saber. É uma fruta afrodisíaca. Afrodisíaca? Muito afrodisíaca. Ela é uma epicureia, de um sabor assim peculiar. Vem cá, eu posso comer a sua epicureia, Fran? Coma. Deixa eu ver Pode o gosto. se lambuzar com a minha epicureia. Eu quero sentir o gostinho da epicureia da Fran. Vamos ver. Gente, epicureia é o que há, meu. Ficou afrodisíaco, Paulo? Nossa, tô super asiático, afrodisíaco, europeu, tô todo... Então hoje vamos conversar sobre o período helênico da filosofia. E você gostou? Eu comecei com uma frase do Sêneca, filósofo, que disse algo que é muito próximo daquela frase não de Sócrates, né? Mas a frase que Sócrates costumava dizer. O que ele fala? Que ele vai ser mais amigo dele mesmo. Mais amigo dele mesmo, não é? O Sêneca, não é? O Sêneca. Sabe, Fran, eu fico pensando a seguinte coisa, né? Que o helenismo tardio, que nós sempre trazemos como sendo as três grandes escolas, né? Os céticos, os epicuristas e os estoicos. Né? Eu fico sempre imaginando que este período, ele tem uma quebra com o período clássico, o período do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, na questão da subjetividade. Quer dizer, a ideia que a gente faz desse período é que você começa a ter uma relação com o eu, que é uma relação um pouco mais subjetiva do que anteriormente. Quer dizer, a sua frase é muito típica disso, não é? Quer dizer, eu quero ser amigo de mim mesmo, não é? Quer dizer, aparece aí o eu, não é? Voltado para o eu. Porque quando Sócrates lá atrás fala uma vida sem exame não vale a pena ser vivida, ele está falando que é um autoexame. Mas não é um autoexame de introspecção, eu volto para o meu eu interior. Não, é um autoexame que eu faço, a hora que eu examino o outro, eu estou me examinando também através do elencos, através do diálogo dialético, onde eu vou colocando, né, as confrontações. Então eu sei de mim à medida que sei do outro. Mas no Sêneca, e já nessa fase do helenismo, a gente percebe que não. A gente percebe que saber de si tem alguma coisa a ver já com um exame de consciência de você consigo mesmo. Então o conhece a ti mesmo aí funciona de uma maneira diferente. Porque o conhece a ti mesmo lá
é um exame que não é o exame de consciência, é o exame do elencos. Aqui já é o exame de consciência, inclusive porque o Sêneca, que é um filósofo estoico, romano, já não mais grego, não é? Ele vai aconselhar ao final do dia, e isso o Foucault chama muito bem a atenção, ele vai aconselhar no final do dia você fazer um exame de consciência. E aí não é um diálogo com outra pessoa, é um diálogo consigo mesmo. Então, isso tem uma quebra. Já tem um apontamento já para questões subjetivas que vão ser um prato cheio para uma religião subjetiva como a do cristianismo. Sem dúvida, já estava feita a cama para o cristianismo deitar e rolar. E eu acredito, Paulo, que por ter acontecido uma grande mudança ali, quer dizer, o Alexandre morre, o seu império desmorona, né? Então acontece essa grande mudança, inclusive subjetiva. Acho que as pessoas começam a pensar diferente a partir dessa grande mudança histórica. Eu acho que você falou tudo aí, porque, veja, quando o Alexandre morre e o Império Greco-Macedônio começa a entrar aí em uma situação de fraqueza, que vai então, portanto, mais tarde ser dominado pelos romanos, é uma perda de poder da cidade, da vida urbana, ou pelo menos da vida urbana das cidades-estados gregas, né? Porque elas foram incorporadas pelo Império Greco-Macedônio, mas elas se mantiveram com uma certa autonomia. Mas aí as cidades o Império cresce, a unidade do Império se esvai quando o Alexandre morre, e aí começa o quê? A cidade não é mais alguma coisa que acolhe você com tranquilidade. Ela acolhe você com contingências. Você pode ser rico e ficar pobre. Você pode... A cidade não é mais um lugar tão tranquilo. Nunca foi na antiguidade um lugar tranquilo, né? Porque cidade é cidade, né? Mas ela perde aquela ideia da continuidade. Então, você pode nascer rico, ficar pobre. Isso é muito importante para que o grego comece a pensar nele enquanto alguém isolado da cidade. Ele cumpre as suas funções da polis, mas ele começa a se tomar como alguém isolado da cidade e que pode sofrer situações solitárias do tipo assim, a cidade vai bem e eu vou mal, ou a cidade vai mal, mas eu me retiro dela e vou bem, eu me retiro espiritualmente dela. Então começa a surgir esse sentimento que nós temos, moderno, que é o sentimento de distanciamento para com a cidade. Você tem sua vida privada e a cidade tem a vida dela. Coisa que o Sócrates, o Platão... Jamais imaginariam que acontecer. Né? Talvez por isso o grande sucesso do Jardim de Epicuro, por exemplo, não é? O Jardim de Epicuro. Sim. Você se retirar para o jardim, onde você vai aprender a felicidade, a eudaimonia, portanto a prosperidade, mas por atitudes muito mais suas do que da polis. Paulo, o pessoal já está mandando mensagens. É delícia essa epicureia. Você gostou dessa epicureia, não é? Gostei porque é a sua epicureia, né? Cuidado que ela vicia. Dizem que quem já provou da minha epicureia nunca esquece. Ave Maria, eu que diga, né? 8 anos de epicureia, meu Deus do céu. Mas essa sua epicureia, hein? Meu Deus. Viu, mas... Gente, deixa eu pedir pro pessoal mandar mensagem pra gente. Já estão mandando mensagens. Hoje eu nem pedi pra mandar mensagem, já mandaram mensagens. Hoje que ia mostrar a sua epicureia e o saborear a epicureia da Fran, o Fernando nem apareceu, né? Não, o pra Fernando, cuidar das nossas plantinhas ele não é chegado a essa coisa de epicureia, não. Ele tá falou que ele não gosta. Aí, né? O Omar. Talvez o Omar queira comer umas epicureias aí. O Omar, eu não sei. Olha lá, querendo comer epicureia. Meu Deus do céu. Cuidado, que é uma cicuta isso que você tá tomando, hein? Cuidado que ao invés de pôr o néctar, o Omar colocou uma cicuta e você não tá sabendo, hein? Gente do céu, esse néctar tá fantástico. Então você pode mandar uma perguntinha. Deixa eu pedir pro pessoal mandar uma pergunta. Manda pergunta pra gente, lembra de colocar o seu e-mail e o seu nome para poder falar no ar e depois poder mandar brindes para você, tá bom? Hoje seria um brinde importante mandar o quê? Uma epicureia pelo correio. Pelo correio. Eu posso mandar uma semente de epicureia. Você planta seguindo os princípios do Epicuro.
espera crescer essa epicureia, saboreia a epicureia, fotografa e manda pra gente. Mas quais são os princípios do Epicuro? Vamos falar sobre os Vamos princípios falar primeiro do Epicuro. sobre o vaso que eu trouxe. O vaso? Que vaso? Mar colocar. Vazou aonde? Vazou. Este. Ah, o vaso! Olha que beleza de vaso! Esse vaso é aquele vaso que é achado na cidade de Bosco Reale. Você sabe que isso daí é uma visão popular do romano sobre o período helênico. Olha que coisa interessante, porque ali, ó, você tem uma mesa, tem um cachorrinho embaixo ali da mesa e tem duas caveiras ali. Uma é a caveira do Zenão de Sítio, que é o fundador da escola estoica. Sim. E outra é a caveira do próprio Epicuro, que é o fundador da escola epicurista. Né? A escola estoica é uma escola de retenção, né? É uma escola de abstenção das coisas, e a escola epicurista é uma escola de prazer. E eles estão comendo um bolo ali. Então, enquanto o Zenão está falando, o Epicuro ali não está dando nem bola para a fala, ele está com a mão no bolo, enquanto que o cachorrinho está vendo. Que é muita visão popular que nós temos hoje. Né? O sujeito fala assim, você é um epicurista, quer dizer, você é uma pessoa que se entrega aos prazeres. Sim. Né? E aí, você fala, você é um estoico, então você é uma pessoa que não se dedica aos prazeres, você é contido. Mas essa visão popular, ela tem alguma coisa de verdade, e veja que ela já aparece para o romano como visão popular, mas ela não é toda a verdade da filosofia, porque não é por aí. Então eu vou mostrar agora uma foto, uma figura, né? Na verdade, como era o Jardim de Epicuro. Como era o Jardim de Epicuro? Olha que interessante. Ali a academia, onde eles ficavam filosofando, né? E ali todo o jardim, onde todos podiam cuidar do seu jardim, né? Inclusive as mulheres. Ah, isso é uma boa novidade, sabe por quê? Sim. Porque, veja, no mundo helênico, essa é uma das primeiras escolas. Não, a academia do Platão tinha mulheres, poucas, mas tinham fantasiadas e vestidas de homens. Mas essa escola do Epicuro é uma das poucas que admite mulher abertamente. Sim. Aliás, o Epicuro, viu, falar pra você, viu? Ele tinha uma mania de mandar carta pra mulher casada, deu um bafafá, mas não é bom nem comentar isso aí, viu? Verdade. Então, quais seriam essas diferenças entre o epicurismo e o estoicismo? Entre as Olha, escolas Fran, epicurista e estoicista? Olha, Fran... Assim, primeiro, qual é o imaginário popular? O imaginário popular é aquele do... Que o Epicuro é um total prazer, é um desregramento. Você é um epicurista. Só cultua Baco, bebe muito vinho, faz como a gente aqui, né? A ideia do Epicuro é a ideia do hedonista máximo, o culto ao prazer. Mas a filosofia não é essa. A ideia do estoicismo é a ideia da contenção máxima. Mas, filosoficamente, não é isso. Quer dizer, a questão é sutil. A questão é sutil pelo seguinte: são duas filosofias muito próximas daquilo que eu chamo de a filosofia como medicina da alma. Por quê? Porque são duas medicinas. São duas medicinas da alma. E veja que as duas são voltadas para os problemas da cidade. Os problemas de você enfrentar a dureza da cidade, num mundo onde a cidade não te protege mais. Então, na medicina da alma, chamado epicurismo, a proteção é contra um dos males urbanos. Sabe qual é? O mal da ansiedade. Já naquela época, a ansiedade. Não é? E o estoicismo também é para combater um dos males urbanos também, que é o mal da frustração. E da ansiedade. Não, da ansiedade é Epicuro. Da frustração, o estoicismo. Porque veja, olha só como é que é interessante. Como é que você fica frustrado, no caso do... Né? Por que a cidade te frustra? Porque você pode nascer rico e ficar pobre. Você pode nascer pobre, ficar rico e depois ficar pobre. As coisas mudam. Então, o que o estoicismo diz? Que você tem que se conter. Por quê? Porque enquanto você está aqui, por exemplo, nós estamos aqui numa situação fantástica, né? Aqui, bebendo o nosso néctar, né? Sim. Tintim. Tintim, né? Para o nosso néctar. Comendo aqui epicureias, né? Vocês não vão comer epicureia da Fran, não. Quem vai comer epicureia da Fran sou eu, sou aqui. Comendo epicureias da Fran, né? Vindas do jardim de Epicuro. Né? Estamos aqui. Agora, não sabemos o que pode acontecer porque nós estamos num ambiente urbano. Nós estamos num ambiente urbano. Por exemplo,
O Omar tem alguns amigos que não são lá boa gente. Entram aqui, sequestram nós dois e acabou a Epicuré, acabou o néctar, nós estamos numa desgraça. Somos vendidos como escravos. E depois de vendidos como escravos, somos colocados nas galés para remar e tal. Veja só, se nós estivéssemos só voltados por prazer, nós íamos ficar frustrados por esta mudança de vida. Mas o estoico diz para você, você não deve se deixar levar pelo prazer. Você deve manter uma vida estoica, uma vida regrada. Para quando acontecer de você não ter o bom, você não cair em depressão. Você não entrar numa frustração imensa e cair em depressão. Você poder sempre continuar a sua vida. Que é muito o que acontece com os guerreiros estoicos. Né? Com os guerreiros estoicos acontece muito isso. Né? Agora, o Epicuro é diferente. O Epicuro é diferente porque ele diz a seguinte coisa: não é que você tem que se privar de prazeres. Nada disso, você não tem que se privar de prazer nenhum, você tem que cultivar o prazer. Só que você tem que entender o que é o prazer. O que é entender o que é o prazer? É ter uma educação do gosto, uma educação da sensibilidade, de modo que, veja só, este néctar aqui, né? Ele não é para matar a sede, ele é para ser saboreado enquanto ele é um néctar. Então veja só, eu sinto o aroma do néctar, mas eu não posso sentir nem 1 milímetro a mais, é só aquele tanto do meu olfato, né, poder ter prazer. Agora, se eu sentir um pouquinho a mais do aroma, vai arder meu nariz. Mas eu não preciso ficar me contendo. Isso faz parte da minha educação, de modo que eu sei fazer. Você sabe o tanto que você deve beber, o tanto você deve cheirar, para não ser nem de mais nem e nem de menos. Não é que eu vou. Então é uma forma de uma educação do corpo, uma educação dos sentidos. É uma educação dos sentidos. Só que ela não é a propaganda do governo, beba com moderação. Não é. Por quê? Porque o epicurista, ele não precisa ter moderação. Ele não precisa. Veja só, né? Ele pode beber muito e ter prazer. Mas muito para quem? Não para ele. Para ele é a medida exata, muito para outro que está vendo. Né? E ele pode beber muito pouco, mas não para ele, para outro que está vendo. Para ele vai ser sempre a medida certa. Então não é a moderação no sentido de uma moderação padrão, beba com moderação. Não, é a moderação sua. Você educou os seus sentidos para quê? Para poder cultivar, cultuá-los, inclusive, é um culto. Né? Olha só, veja só. Ó. Olha, que fantástico néctar, né? Mas para mim, tá bom. Pra mim não tá bom ainda não, eu vou tomar um pouco mais. Bom? Não, ainda não, vou tomar um pouco mais. Vamos ver quanto você precisa para ficar bom. Nossa, você precisa bem mais. Agora sim. Agora tá bom. Né? Agora pra mim tá bom. Mas se você pôr um golinho a mais, não vai estar bom. Não. Enquanto que para outra pessoa poderia ser um golinho a mais. Né? Então, esta educação, não é que você fica pensando do tipo, que hora que eu tenho que parar? Não. Você foi educado no Jardim do Epicuro, você vai parar naturalmente e vai começar naturalmente todos os seus consumos. Todos os seus consumos. Então, é um cultivo do prazer. O estoico não vai poder fazer isso. Por quê? Porque ele tem uma moderação dada racionalmente, né? Dada racionalmente, porque ele não vai ter prazer. O estoico não vai ter prazer, ele vai consumir, ele não vai deixar de consumir, mas ele vai até um ponto só. Por quê? Porque ele tem medo do prazer. Então ele vai até onde é o necessário. Ao necessário. Para ele sobreviver, por exemplo, para ele matar a sede. Para ele viver bem, para ele viver bem. Mas ele tem medo do prazer, por quê? Porque o prazer pode desaparecer. Pode vir épocas de problemas. Então como fica o destino com relação a isso, Paulo? Bom, veja aqui, há uma coisa muito interessante que é o seguinte. Nós modernos, nós temos uma mania de dizer o seguinte: filosofia com destino traçado é materialista. E filosofia com liberdade e, portanto, sem destino traçado é espiritualista. Os antigos, principalmente os helenos, fazem o contrário. Nesse período helenista, quem vai defender o materialismo são os epicuristas. E eles vão defender a liberdade.
E quem vai defender o espiritualismo são os estoicos, e eles vão defender o destino. Né? Há uma completa... nós modernos não entendemos isso, porque nós associamos sempre o determinismo e o destino ao materialismo. Sim. E a liberdade e o espiritualismo, né? As filosofias espiritualistas. Os antigos vão caminhar no sentido desta inversão, porque eles não associam a física do mundo, né? Como nós associamos a física do mundo. Não, inclusive eles aceitam tranquilamente suicídio. Tranquilamente. E o Sêneca, inclusive, comete suicídio. Comete suicídio. O Sêneca é condenado pelo Nero. Pelo Nero, você vai ter que se matar. O Sêneca fala, bom, chegou a minha hora, eu vou me matar. Eu vou me matar. Não foi uma forma muito rápida de morte, foi um pouco trágica a morte dele, não deu muito certo, ele acabou sofrendo. Sim, ele acabou sofrendo mais do que deveria, não é? Não deu muito certo o jeito que ele quis fazer. Paulo, eu vou fazer uma pergunta para você. Enquanto vocês perguntam, eu vou comendo. Por favor, coma à vontade. O Paco pergunta, a educação dos sentidos pode ser pensada como a tomada de consciência? Não. Ela não pode ser uma tomada de consciência. Tomadas de consciência não são muito gregas, são mais modernas. A educação dos sentidos é uma educação mesmo. Por isso que eu tenho que viver lá no jardim. Tem que viver no jardim, porque é ali que você vai plantar, ali que você vai colher, ali que você vai poder consumir. De modo que quando você acordar, vira um hábito. Consumir corretamente vai ser um hábito, um bom hábito, digamos assim, um hábito saudável. Não é que você toma consciência, né? Não tem esse momento de tomar de consciência. Eu tenho a construção de um hábito. Gente, vocês não acreditam como está gostosa essa epicureia. Vai deixar de fazer o programa e sair comer epicureia pela rua. Não, acho que não. Bom, não sei, comer epicureia pela rua não é um bom local. Nós estamos comendo epicureia aqui nesse ambiente restrito, que é o lugar de comer epicureia, né? Paulo, e o epicurismo foi tão difundido, ele durou muitos séculos, inclusive, só foi fechado por Justiniano, já quando o cristianismo já estava realmente instaurado, não é? A escola? Isso, a escola epicurista. E você sabe que o local onde foi o Jardim de Epicuro foi reaberto em 2005 agora. Você está brincando? Não, esse local foi reaberto para visitação. Foi reaberto em 2005 agora. E eu encontrei algumas fotos sobre... olha só que interessante, eles encontraram alguns muros com inscrições de Epicuro, inscrições epicuristas. De epicuristas aí? Isso. Ah, esse é o famoso, como é que chama lá, o muro, aquele que das inscrições? Isso. Pode passar, Fernando, por favor. Que, aliás, são é onde várias tem, fotos. Né? Olha que interessante. É onde tem uma boa parte daquilo que a gente sabe. É uma boa parte do que a gente sabe sobre o Epicuro estão nesses muros. Quer dizer, foi tão... Inclusive o tetrafármaco, né? Sim. O tetrafármaco, quer dizer, não que esteja aí, mas o tetrafármaco se confirma aí, né? Você, os 4 remédios. Uma cultura tão popular que você estava tem, nos muros da cidade. Que está nos muros da cidade, né? Como inscrição mesmo para as pessoas cumprirem, né? Muito Olha, legal, você né? sabe que eu fico pensando na seguinte coisa, né? Em relação ao Epicuro, né? Quer dizer, veja só que coisa interessante. Se você perguntar para o Zenão de Sítio onde ele se inspirou para o estoicismo, ele vai falar o Sócrates. E se você perguntasse para o Epicuro onde ele se inspirou para o próprio epicurismo, ele não ia negar o Sócrates. Ele podia não falar, mas negar não. Né? Quer dizer, por quê? Porque de fato essas duas filosofias, elas têm um ponto comum no comportamento do Sócrates. Uma coisa é você ser educado para o prazer e outra coisa é você se conter em relação ao prazer. Bem, não, eu estou conversando aqui com o Omar para saber, tá ok, Omar. Porque ele está querendo a picureia. Ele tá pedindo para levar a bandejinha lá, mas eu ia tentar tirar de você, eu achei que você ia me morder, então deixa aqui, Omar, depois eu levo para você. Não é picureia da Fran, eu guardo, negão. O meu Epicuré, não. O Jonathan está perguntando, Paulo, para Epicuro, o homem feliz não é o que bebe quando está com sede, mas aquele que não tem sede. Concorda? Não, de jeito nenhum. Para Epicuro, não. O Epicuro é o homem que tem sede
Bebe. E bebe mesmo. Só que tem um problema. Ele bebe muito ou pouco. Você nunca vai saber. Por quê? Porque um epicurista pode beber muito, o outro epicurista pode beber muito pouco. Como é que você vai saber que é um epicurista? Porque os dois vão ter prazer na medida certa, tá? Eles sabem beber para eles, a medida é eles. Eles foram educados para tal. Agora, isso aí não é o estoico. O estoico sim. O estoico pode, em alguns momentos, não ter sede. Aí sim, o estoico pode, em alguns momentos, não ter sede. Por quê? Porque ele sabe passar por privações e nunca ficar frustrado. Ele foi educado para passar por privações. Nós vamos ver, inclusive, você trouxe o vídeo, filme? Trouxe um trecho, mas eu vou deixar para o segundo bloco. Segundo bloco. Então, mais uma pergunta agora, Paulo. Só a última pergunta, a gente faz um intervalo. Uma pessoa que tem consciência pode ser tratada como alguém de sentidos educados? Uma pessoa que tem consciência da situação que está passando? Não, lógico, todos nós temos consciência das situações que nós fazemos, mais ou menos, em graus. Né? Mas o problema é que algumas pessoas imaginam que a educação dos sentidos tem a ver com elementos de consciência, mas não tem. A educação dos sentidos tem a ver com hábitos. Então são coisas que a gente aprende na prática, no comportamento. Por isso que... Essas filosofias, tanto o estoicismo quanto o epicurismo, são filosofias do âmbito prático. Não que elas não tenham teoria, elas têm física, elas têm lógica, mas o problema é que elas são filosofias inclusive, o essencial é você participar do Jardim de Epicuro. É você cultivar as suas plantas, preparar seu alimento, saber saborear o seu alimento. Essa é a prática filosófica. E lá na Estoa, né, que a Estoa é aquela coluna, né, onde você vai ter as preleções dos filósofos estoicos, embaixo das colunas ali, né? Por isso o estoicismo. Ali também é uma prática, não é só um discurso, é também uma prática, porque você vai estar num local, né, onde há uma certa concentração. Então, muitas vezes, a própria atividade de escutar um orador durante muito tempo é já uma educação estoica. Sim. Para não acontecer aquilo que em sala de aula um professor começa a conversar e o aluno não consegue concentrar. Não concentra. Você veja que o estoicismo tem uma história fantástica, até mais que o epicurismo, em relação à propagação. Por quê? Você pegar, o primeiro estoico, que fundador da escola, é o Zenão, mas não é o Zenão pré-socrático, é o Zenão de Cício, da cidade de Cício. Ele funda a escola. Aí o segundo, né, não é um teórico. O segundo é um lutador. É um cara que luta para ganhar a vida, lutador de rua, sabe? Brigador de rua, que o nego joga lá o dinheiro para ele lutar. E depois, quando ele deixa de ser lutador, ele vai ser carregador de água. Ele é o Cleantes, ele vai ser um filósofo segundo da escola, que vai tocar a escola. Ele vai ser um carregador de água. Um belo dia, o nego chegou e falou assim: como é que você ganha a vida? A cidade mandou chamar ele e falou assim: como é que você ganha a vida? Eu carrego água. Pô, mas você é um filósofo e você carrega água, então nós vamos dar um salário para você, por conta do Estado, por conta da cidade, para você ficar só filosofando. Aí ele falou assim: não. Se eu fizer isso, eu estou negando a própria filosofia estoica. Então não quero não, vou continuar na minha vida. Agora o terceiro, que é o Crisipo, na sucessão, aí sim, a escola volta a ter um intelectual. Agora é interessante que uma escola dessa, que nasce no ambiente popular, quando ela chega na época romana, ela vai conquistar os intelectuais e até o imperador, o Marco Aurélio. Sim. Marco Aurélio é um filósofo estoico, né? Então você veja o crescimento dessa escola, do popular em direção à elite. E, portanto, se você vai do popular para a elite, e você vai deixando de ser popular, sobra um vazio no popular, ok? Que vai ser ocupado pelo cristianismo. Muito bom. Então, come uma epicureiazinha aí, segura um minutinho. Eu vou comer epicureia com você agora no intervalo. A gente vai fazer um intervalo em 1 minuto, a gente volta.